Olá, sejam bem-vindos ao canal Luz e Despertar Iluminação. Gratidão por estar aqui. Queridos, eu sou o Arcanjo Miguel. Hoje voltarei a comentar sobre os textos complementares de Sananda, os textos complementares das Cartas de Cristo. Vamos falar do texto número 11, em que fala exatamente sobre a consciência crística. Muitos se perguntam o que é a consciência crística. A palavra crística vem de Cristo, que é a denominação de um ser elevado, de um ser de altíssima vibração, com um amor infinito. Na verdade, tudo foi sendo modificado ao longo do tempo. Porque, na verdade, vocês deveriam chamá-lo de Jesus, o Cristo. Mas, com o passar do tempo, acabou ficando apenas Jesus Cristo. Então, essa consciência crística é a consciência que vem de nosso Deus Pai e Mãe, que habita qualquer ser evoluído, qualquer ser que tenha o amor incondicional em seu coração. Eu já disse aqui para vocês que vocês têm em seu peito a chama divina do nosso Deus Pai e Mãe, que lhes dá a vida, a sua energia vital, aquela que os mantém vivos, funcionando mesmo sem a sua atenção. Os seus corpos funcionam independente da sua vontade, porque existe uma fonte de energia que abastece toda essa engrenagem, que é a chama divina dentro do seu coração. Muito bem. Além desta chama, todos vocês receberam a consciência de Sananda, por ele ser o Cristo planetário, aquele que é o ser evoluído responsável por coordenar todas as ações neste planeta. Então essa chama crística também está dentro de vocês. Mas essa pequena chama não é capaz de modificá-los totalmente. Ela tenta fazer isso todo o tempo. Mas não se esqueçam, vocês têm o livre-arbítrio. Então vocês fazem aquilo que as suas consciências humanas decidem. Muito bem. Vamos pensar o seguinte. As almas tendem a evoluir ao longo do tempo. O objetivo das encarnações é exatamente fazer com que ela pague as lições, com que ela cumpra determinados erros. Algumas almas são conscientes disso. São almas que já nasceram com o impulso da evolução muito acentuado. Então, mesmo sendo almas, vou citar as almas daqui deste planeta, mesmo sendo almas terrenas, elas sentem que existe algo maior, que existe um caminho mais iluminado a seguir, muito longe dessa densidade que vocês vivem. Então a alma procura seguir aqueles caminhos que ela vai encontrando que lhe permitam evoluir, que lhe permitam crescer.
E assim aquela alma vai evoluindo. Tudo que a alma aprende não é jogado fora a cada encarnação. Aquilo fica muito bem armazenado dentro da consciência da alma. Mas pela roda de Sansara, que vocês tiveram que serem mantidos aqui neste planeta, para que esta evolução que vai acontecer agora não acontecesse antes, tudo que a sua alma sabia ao encarnar era bloqueado de suas mentes para que vocês não se lembrassem. Neste ponto, existem dois fatores. Um dos fatores é exatamente a não lembrança de atos maléficos que vocês pudessem ter feito. Então, a encarnação do momento seria aquela para resgatar aquilo que a alma havia feito de errado, mas sem que a alma soubesse adequadamente o que tinha feito. Por que isso? Porque muitos de vocês, ao saberem, por exemplo, que mataram um irmão, que mataram vários irmãos, poderiam gostar daquilo e se tornar um sanguinário, matando cada vez mais e se afastando cada vez mais do caminho da luz. Então essas memórias eram apagadas, para que vocês começassem do zero, sem lembrar o que vocês haviam feito, mas no íntimo da sua alma, sem que ela entendesse por quê, ela sabia que tinha que modificar algumas ações. É aquilo. Eu sei que eu tenho que fazer, mas não sei o porquê. E a alma fazia. Por outro lado, se vocês pudessem se lembrar e vissem que vocês eram pessoas muito evoluídas, vocês poderiam continuar aquele caminho e rapidamente não encarnar mais. A alma evoluiria e atingiria dimensões mais altas. Mas isto não foi permitido a vocês. Devo acrescentar que no início, em que esta terceira dimensão começou a acontecer, isto foi planejado por nós mesmos. Porque vocês tinham que passar esse tempo de expiação no planeta por um tempo, para que vocês pudessem aprender as lições. Não seria um tempo rápido, mas vocês teriam chance de muito em breve evoluir. Só que este processo foi totalmente modificado por aqueles que dominaram o seu planeta. Antes desse domínio, antes de todas as armas e bloqueios que eles fizeram em torno do planeta, as almas estavam evoluindo. A cada encarnação, elas não se lembravam, mas sabiam que tinham que seguir determinado caminho para evoluir. E assim estava sendo feito. E algumas almas conseguiram evoluir e hoje encontram-se em dimensões mais altas. Mas quando eles perceberam que era um processo curto, que eles não teriam muita chance de permanecer aqui muito tempo, eles começaram a mudar isso tudo. Então esta roda de Sansara foi criada para que vocês não se lembrassem de absolutamente
nada. É como se a alma fosse preparada no astral e, ao voltar a encarnar nesta densidade do planeta, houvesse um curto-circuito nas informações e a alma esquecesse de tudo. Vocês começavam do zero. E aí, aqueles erros jamais seriam eliminados e vocês ainda cometeriam outros. E assim foi sendo feito até esta encarnação atual. Então hoje eu posso garantir que as almas que estão nascendo depois de toda essa libertação não possuem mais esse esquecimento. Apenas com o passar do tempo, com a evolução, com o amadurecimento da consciência humana, elas começaram a lembrar de tudo. Do que elas vieram fazer aqui, que são as suas crianças que estão nascendo de um tempo para cá. Os próprios índigos também se lembrarão, porque eles ainda entraram na atmosfera que ainda estava bloqueada. Muito bem, então voltando à consciência crística. Então as almas, quando vão encarnar, escolhem em qual família virão. Almas evoluídas, aquelas almas que já vieram de dimensões mais altas, têm total consciência do seu poder e da sua energia. Então elas escolhem exatamente, na grande maioria dos casos, encarnar em famílias cujas frequências vibracionais são bem mais baixas. Famílias de terceira dimensão. Almas de terceira dimensão. Almas que nunca atingiram, não têm pedaços nenhum em dimensões elevadas. Muito bem. Então, nesta troca de energia, é a oportunidade daquelas almas que estão em terceira responderem ao chamado da evolução, se deixarem levar por todos os ensinamentos que, pouco a pouco, aquela alma mais elevada vai passando. E uns aceitam isso. Algumas almas entendem que aquilo é uma coisa interessante, que é um caminho bom, e elas se deixam levar por este processo. E têm uma ligação muito amorosa e muito forte com essa alma mais evoluída. Este exemplo são as pessoas que têm alma de terceira e ressoam com todo este processo que está acontecendo aí. Sim, existem almas de terceira que estão totalmente prontas para evoluir. Exatamente igual às almas de quinta, de sexta e de sétima que estão aqui. Muito bem? Então, da mesma forma que algumas almas se sentem atraídas pela evolução, outras não. Outras têm medo do desconhecido, porque nunca viram nada tão bonito. Então aquilo parece uma coisa surreal, uma coisa que não existe no seu mundo. Muito bem. E aí elas optam pelo quê? Permanecer nesta atmosfera densa sempre. Não existe escolha para elas. Elas não querem nem saber de evoluir. Porque aqui é aquele ambiente em que elas se sentem seguras, apesar de ser um ambiente horroroso, elas sofrerem muito, terem toda esse desequilíbrio próprio da terceira dimensão, mas para elas isso está maravilhoso. E elas continuam por aqui. São as almas que não aceitam todo este processo que está acontecendo. Mas que com a próxima onda que virá, elas serão totalmente esclarecidas a respeito do que está acontecendo. E muitas acreditarão que isto será verdade e mudarão de ideia. E aí é onde vocês entrarão para ajudá-las a evoluir.
porque vocês já estarão lá na frente, quase na linha de chegada. Uma outra coisa que é interessante colocar aqui é que, independente da família, a família eu já falei, as almas costumam atrair almas de mesma frequência, de mesma sintonia. Muitas vezes, algumas almas, vou chamar almas terrenas, que são almas exclusivamente elevadas até a terceira dimensão. Então eu vou dizer que algumas almas terrenas conseguem atrair almas mais elevadas. O que elas emanam é uma coisa tão boa que elas conseguem atrair uma alma mais elevada, sem que elas percebam que com isso estão evoluindo. E aí é onde acontecem muitos relacionamentos que são extremamente complicados, porque existe uma dissonância de frequência entre essas almas. A consciência humana ama e respeita a outra alma, mas as almas, como frequências, são incompatíveis. E aí vem toda uma sorte de problemas que vocês não entendem. Nós nos amamos, por que nós não nos damos bem? Exatamente por isso, porque as suas almas estão brigando entre si, uma querendo prevalecer sobre a outra. Entendam, meus irmãos, a sua consciência humana é formada, uma boa parte, pelas emanações da sua alma. A sua alma conduz, muitas vezes, o que vocês fazem. Mas vocês também têm a própria consciência. Então, muitas vezes, a alma, antes de vocês assumirem um relacionamento, a alma começa a colocar aquilo na mente de vocês. Olha, isso não vai dar certo. E a própria alma começa a montar uma série de obstáculos e problemas muito antes daquele relacionamento se afirmar. Mas o que vocês fazem? Vocês não escutam. Vocês são teimosos e continuam insistindo naquele relacionamento. Porque vocês amam. E se eu amo, nada mais importa. Como se o amor fosse apenas a única mola que segura um relacionamento. Deveria ser, mas não nesta dimensão que vocês vivem. Nesta dimensão, o meio modifica esse sentimento. Então vocês passam a ter relacionamentos extremamente complicados, perversos, submissos e N outros adjetivos que eu poderia dizer aqui. Porque vocês não ouviram o seu eu interior, que é a sua alma. Vocês insistiram naquilo que ela cansou de avisar que não era para ser. Mas vocês teimaram e aí sofrem. Então, meus irmãos, isso explica o porquê de muita dissonância entre algumas pessoas, entre membros da própria família e entre relacionamentos. São frequências de alma totalmente diferentes que não são compatíveis, por mais que queiram. É preciso que aquela alma, que é de terceira, queira evoluir, mas queira muito. Acredite realmente que chegou o momento da sua evolução. E aí ela se deixa levar pela frequência da outra alma. E aí será um relacionamento maravilhoso. Mas a alma tem que querer isso. Porque enquanto a alma não quiser, não acontecerá. Vocês vão insistir uma vida inteira, vão sofrer uma vida inteira e não vão conseguir se entender. Vocês serão duas pessoas brigando o tempo todo. Porque aquilo não faz parte do querer da sua alma. Ela não quer evoluir.
então ela não deixará você seguir aquele caminho. Neste ponto, a sua alma tem uma interferência muito maior do que o seu livre-arbítrio. Você já tomou seu livre-arbítrio, já criou o relacionamento que ela não queria. Então, viva dentro de um inferno, como vocês costumam chamar. Porque aquilo não dará certo. Por mais que você, na sua consciência humana, diga que o ama, ou que a ama. Muito bem? Então isso explica o porquê. Na grande maioria das vezes, as almas atraem almas de mesma frequência. Almas que são similares. Eu gostaria de deixar um pensamento aqui para vocês que é muito interessante. Muitas pessoas nascem em ambientes extremamente pobres. Mas são aquelas pessoas que põem na cabeça que nasceram ali, mas que não vão ficar ali. Então são pobres, como vocês chamam, extremamente esforçados, estudam muito, com todas as dificuldades que estão à sua volta. E aquele sentimento de querer evoluir vai atraindo do universo muita coisa e portas vão se abrindo. E muitas vezes aquele menino ou aquela menina pobre, quase sem ter o que comer, chega a atingir postos altos na alta sociedade, como vocês falam. Venham a ser pessoas importantes, pessoas que têm voz e que vão brigar por aqueles que não têm. Vocês conhecem um monte desses exemplos. Por que isto acontece? Esta é uma daquelas almas que não se conformam que o mundo é aquilo ali. Ela sempre acha que pode encontrar algo melhor. Que não é porque ela nasceu ali que ela terá que morrer ali. Então ela procura sempre evoluir, procura sempre ter pessoas que possam fazer por ela alguma coisa. Não no sentido do interesse puro e simples, mas ela procura se aproximar e mostrar o seu valor a pessoas que possam ajudá-la. E pelo seu valor, essas pessoas a reconhecem e ela começa a subir. Então, meus irmãos, nada é empecilho para ninguém. Não existe aquela determinação de que quem nasceu pobre terá que morrer pobre. Isso depende do que a sua alma quer para evoluir. Como eu disse ainda há pouco, as almas se atraem. Então, por que vocês veem o que hoje vocês chamam de comunidades? Tanta gente com a mesma situação financeira reunida no mesmo lugar. Porque elas se atraem. O que elas emanam, elas atraem almas de mesma vibração. Então, se elas são almas pequenas, aquelas almas que não querem evoluir, querem se manter ali porque ali elas estão seguras, elas vão atrair outras pessoas de mesma vibração. E as famílias vão crescendo. E gera toda aquela pobreza num único ponto. E aí vocês podem estar pensando,
Então com os ricos acontece a mesma coisa? Sim. Exatamente. Eles atraem pessoas que têm a mesma quantidade de dinheiro. Então vocês podem observar que existem ilhas dentro das suas cidades, bairros extremamente ricos e bairros extremamente pobres. Se não fosse pela atração de almas semelhantes, isso não seria assim. Isso seria, cada um moraria onde quisesse. Vocês teriam uma casa extremamente luxuosa ao lado de um barraco. E isto seria perfeitamente normal. Mas aí nós vamos começar a falar também do preconceito, da discriminação, de todos esses sentimentos que vocês possuem na terceira dimensão. E que jamais permitiriam isso. Como assim? A minha casa tão linda do lado de um barraco. Até porque você também não teria vontade de ajudar que aquele barraco se tornasse uma casa bonita, não? Você teria dinheiro para isso. Mas é melhor não, é melhor afastar, como vocês varrem um inseto para longe. Então, varre aquele pobre dali para que para o meu lado venha somente gente rica. E assim se formaram as cidades. Pela própria atração de alma. Porque aqueles que estão naquele local acham que aquilo ali está muito bom. Entendam, eu não estou dizendo que o pobre acha bom ser pobre. A alma acha que não tem mais o que fazer. Isto é o pensamento da alma. Ela acha que aquilo ali é o suficiente para ela e que ela não tem condições de querer mais. Então ela estaciona. Estacionou naquele ponto. Porque se não fosse assim, como que aquele menino pobre chegou até lá em cima? Porque a alma dele disse para ele sempre, não, sai daqui, evolua, corra atrás e você será grande. E o menino correu atrás e foi grande. Então tudo depende muito do que as suas almas vivem. Do que elas acreditam que é o bom. Porque aquela comunidade nunca foi daquele tamanho. Ela era pequena. Mas as famílias foram crescendo ali e foram passando para os seus filhos os mesmos valores. Olha, é isto que você vai encontrar. Você nunca será grande. Você será sempre pobre, como nós somos. E as crianças crescem com esse pensamento. Então, muitas vezes, a alma até quer evoluir. Mas aquela criança diz, não, minha mãe disse que aqui que eu tenho que ficar, que eu tenho que morar sempre aqui, então eu não vou fazer nada. E se torna mais um daquela comunidade. Então percebam, meus irmãos, vou ter que falar aquela frase de novo, que vocês escolhem o que vocês emanam. Se vocês emanarem evolução, vocês evoluirão. Mas como vocês se contentam com aquilo que vocês vivem, vocês se colocam rótulos. Ah, eu sou pobre. Muito bem? O universo vai lhe responder com mais pobreza. Porque é o que você fala sempre, eu sou pobre. Então, muito bem, continue pobre a vida toda, repetindo a mesma frase. Por que tem muitas pessoas que muitos acham extremamente sortudo? Ah, fulano tem sorte à beça, vive ganhando na loteria, vive fazendo bons negócios. Por que será? A sorte que vocês chamam é a fé, é aquela certeza. É aquele momento em que ele vai fazer um negócio, ele pensar e dizer, este negócio vai ser
maravilhoso para mim e cada vez mais eu vou fazer negócios melhores. Porque isto é bom para mim e é bom para o todo. E ele faz a sua parte pelo todo. E muitos já estão pensando, mas tem muita gente que fica rica roubando. Tem muita gente que fica rica fazendo o povo sofrer. Concordo. E as lições que ele terá que colher depois? Já sei, muitos de vocês acham que esse pessoal não sofre nada. Vocês acham que essas almas fazem o que fazem e por serem ricas, nada acontece com elas. Interessante. Muito interessante vocês pensarem dessa forma. Eu já disse para vocês. Nós não vemos corpo físico e agora eu vou acrescentar mais uma coisa. Nós não vemos a conta bancária. Nós vemos a alma. E aquela alma, com certeza, o brilho dela vai estar muito feio. Então não importa que ela seja rica. Ela não comprará o paraíso. Ela não comprará um lugar no céu. Isto ela não compra. Os mais ricos deste planeta não comprarão um lugar na quinta dimensão. Muitos acham que vão comprar, mas não irão. Muitos ricos terão um lugar na quinta dimensão porque sempre foram ricos, mas foram pessoas simples, pessoas que pensaram na natureza, pessoas que pensaram no próximo e sempre que podem ajudam o outro, mas sem alarde. Muitos de vocês acham que elas não fazem nada, que elas são ricas de narizinho em pé. Mas nós estamos vendo as ações delas. Muitas não se mostram exatamente porque para elas não é importante ficar bradando ao mundo o que elas estão fazendo. O importante é o que elas sabem que estão fazendo. Isto é que é o importante. Você fazer alguma coisa pelo próximo e ir para a mídia esbanjar isso, isto não foi de coração. Isto foi para você aparecer, para se mostrar bonzinho. Aquele sentimento altruísta se foi. Agora, quem faz e não se exibe, não se mostra, esse sim. Aí tem o altruísmo para o outro. Então, meus irmãos, vocês atraem aquilo que vocês emanam. Acabei falando a frase de novo. Mas, infelizmente, essa é a grande verdade. Essa é a grande lição. Tudo que vocês emanam volta e imagina tudo que vocês emanam em grupo. Porque todos ali naquele ponto emanam a mesma coisa. Somos pobres. Que interessante! Aquele local se tornará cada vez mais pobre. Cada vez mais cheio de problemas? Porque as pessoas só emanam isso. Poucos querem realmente evoluir. Poucos querem realmente estudar. Ter um pouco mais de trabalho? Não, a grande maioria se contenta com aquele trabalho que tem. É como se fosse aquela rede na varanda, balançando, tomando suco. O que eu faço tá bom. Dando para eu comer, meus filhos comerem, está bom. Não pensa no futuro dos filhos. Pensa que vive o momento. O momento eu tenho para comer. Come muito mal, mas para ele está bom. Como assim procurar outro emprego? Uma coisa melhor para fazer? Não, eu só sei fazer isso. Opa, outro decreto. Eu só sei fazer isso, então vai morrer fazendo aquilo.
porque optou por não crescer, por não aprender outra coisa. Aquilo está bom, ele conhece. E assim é a grande maioria das suas almas, é a grande maioria das suas consciências. Vocês se acomodam no que vocês são, no que vocês têm. E simplesmente dizem, não, eu vou deitar aqui na varanda, vou balançar, tomar suco e tudo continua como está. Para que eu vou mudar? Para que eu vou querer crescer? Isso dá muito trabalho, cansa. Então eu fico aonde eu estou. Sim. Se estava numa situação ruim, vai continuar nela até o fim da vida. Então espero que vocês tenham entendido como vocês conduzem as suas vidas. E esta condução é a chamada consciência crística. É aquela definição da sua alma do que você irá fazer. Então esta consciência leva sempre a sua alma para a evolução. Mas a alma também tem querência. E muitas optam por não fazer nada. Optam por ficar onde estão. E aqueles que se permitem pisar fora da linha, esses andam para frente, evoluem, crescem e estão lá no topo. Vocês têm muitos exemplos assim? De pessoas famosas que vieram da pobreza, da dificuldade, mas chegaram lá em cima, porque acreditavam que podiam, que tinham um lugar nesse mundo. Que o mundo não é dos ricos. O mundo é de quem quer fazer alguma coisa. Este é o mundo. Aquele que realmente quer, que acredita, ele faz. Agora tem que querer, tem que acreditar, tem que correr atrás. Não deitar na rede, na varanda, tomar suco e pegar brisa. E querer que, assim mesmo, a sua vida ande. Aí vai ser bem difícil. Então vocês têm que andar para frente. Tem que pensar em coisas melhores para as suas vidas. Sempre imaginar onde você pode melhorar. Onde você pode melhorar de vida. No início, terá uma dificuldade? Muito bem, será mais uma prova que você irá passar. Você irá mostrar a você mesmo que aquela dificuldade será vencida. E aí você subiu mais um degrau. Não no sentido da riqueza, mas na evolução da sua alma. Porque você soube transpor aquele obstáculo com muita confiança, com muita certeza. Você transpôs o obstáculo e você evoluiu, tanto como alma, tanto como ser humano, como na sua vida terrena. Então não se acomodem. Não façam decretos. Esta é a minha vida e ponto final. Ok, então esta é a sua vida e ponto final. Você não sairá dela. Você morrerá aí. E infelizmente os seus descendentes seguirão o seu caminho, porque foi o que você passou para eles. A nossa vida é essa porcaria e os descendentes vão acreditar que a vida será uma porcaria eternamente. É isso. Somente isso. Ainda há tempo, meus irmãos, de pensar. Ainda há tempo de querer mudar. Ainda há tempo de querer evoluir. Então pensem. Pensem o que vocês atraíram para as suas vidas. Que tipo de determinação vocês atraíram para as suas vidas. Ainda há tempo de mudar. Ainda há tempo de evoluir. Eu sou o Arcanjo Miguel. Estou aqui para ajudá-los a entender cada ponto ainda obscuro no seu caminho.
mas principalmente mostrando a vocês que tudo é possível. Basta acreditar.